Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos nessa semana falando sobre a ressurreição de Jesus. E hoje meditaremos em 1 Coríntios capítulo 15, os versos de 12 a 19. O apóstolo Paulo diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas se mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É interessante olharmos, a forma como o apóstolo Paulo trata isso e como ele encara a ressurreição e como ele defende essa sua tese. O apóstolo Paulo ele está nos dizendo nesse texto que Jesus verdadeiramente ressuscitou, e ele bate muito nessa tecla: Jesus ressuscitou, ele vive. No primeiro século, ainda no primeiro século, surgiram várias heresias. Uma delas dizia que não havia ressurreição. E essa teoria era uma teoria muito comum entre os povos pagãos daquela época, e não só entre os povos pagãos. Os saduceus, que eram os arquirrivais dos fariseus, eles pregavam que não havia anjos nem havia ressurreição. Ou seja, me parece que parte da igreja cristã do primeiro século estava andando muito com os saduceus. E eles começaram a dizer que, olha, não há ressurreição. Isso não há. Os corpos não ressuscitarão. Mas Paulo, ele é enfático, ele diz que Cristo ressuscitou. E se não há ressurreição, Cristo também não ressuscitou. E mais, Paulo é muito direto, A religião cristã, a fé cristã, ela se baseia nesse fato de que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Ou seja, Cristo morreu e não ressuscitou pelos nossos pecados. Então, ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, ele não cumpriu a sua missão. Se ele não cumpriu a sua missão, a fé que nós temos nele é inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós somos testemunhas mentirosas, porque nós estamos afirmando, desde o primeiro século, os cristãos afirmam que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, Paulo está dizendo, olha, é uma mentira que vocês estão pregando. É uma grande falácia, vocês estão iludindo as pessoas, porque se não tem ressurreição, tampouco Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé não vale nada. E a fé daqueles que dormiram ou morreram em Cristo é uma grande falácia, é uma grande mentira. Note o cerne da nossa fé. O centro daquilo que cremos é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa pregação. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. E no primeiro século, algumas pessoas já diziam que não tem ressurreição. Não tem ressurreição. Ainda os gnósticos diziam que o que aconteceu é que quem foi para a cruz não foi Jesus, porque Jesus, sendo Deus, ele não podia ser crucificado. Ou seja, um impostor, uma figura, uma miragem, foi para a cruz, mas Jesus não. Olha, quem foi para a cruz foi Jesus, porque senão o sofrimento dele não teria existido. E se o sofrimento dele não tivesse existido, ele seria uma farsa, como toda religião cristã também seria uma farsa. E no verso 19, o apóstolo Paulo fala algo que particularmente eu gosto muito. Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo deixa bem claro, se é apenas para essa vida.
Esse apenas, a aplicação dele, né? Se nós olharmos esse apenas, Paulo está dizendo o seguinte: olha, a gente pode ter algumas esperanças para esse mundo também. Não podemos ficar só nisso. Algumas pessoas, eles têm um Jesus que vai dar a eles uma boa vida, vai dar muita saúde, vai dar muitos bens materiais, vai colocá-los sempre em posição de destaque, eles serão sempre cabeça e não cauda. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, nós podemos ter esperança sim de termos felicidade aqui. Ele nos dá muito mais do que nós precisamos, mas a nossa grande esperança não está aqui. A nossa grande esperança é a vida eterna com o Senhor. É o dia em que ressuscitaremos com Ele e com Ele reinaremos. Então, não coloque a sua esperança em Jesus só aqui, que Ele vai te dar, que Ele vai fazer. Não. Ele te dá e faz muitas coisas, mas a sua esperança tem que estar na vida eterna, nessa vida gloriosa com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Jesus ressuscitou. Ele vive. Amém. Tenha um bom final de semana. Espero você no culto de domingo às 19 horas na nossa live e segunda-feira estaremos de volta com pequenos textos, grandes verdades. Um abraço.